Olá pessoal, vamos agora dar início à nossa sétima aula do curso de preparação para a consagração a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Então vamos iniciar com a oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, na aula passada nós vimos o artigo 1º, a primeira verdade, né, desta parte do tratado que estamos estudando, e a primeira verdade é Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Então, a devoção à Santíssima Virgem Maria tem por fim último o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, nesta aula, nós vamos ver o artigo 2º, a segunda verdade. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Então vocês já devem ter ouvido falar que os consagrados a Nossa Senhora são chamados escravos de Nossa Senhora ou escravos de Maria, e algumas pessoas ficam assim meio que indignadas, né, com essa palavra escravo e escravidão. Se a gente segue a Jesus Cristo é para a gente ser livre e não escravo, né? Então São Luís, de uma forma muito apropriada, explicou que tipo de servidão é que nós prestamos a Deus, né, a Jesus Cristo, a Maria, e intitulou isso de escravidão. Né? E ele explica agora no tratado, nessa parte que nós vamos estudar. Então, a partir do número 68, vamos ler. Segunda verdade, devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo como seus escravos. Ao receber este sacramento, tornamo-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar em nossa alma. Somos, pois, sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança. Então, São Luís coloca aqui, parafraseando São Paulo, na carta aos Romanos, de que nós não somos simples amigos de Jesus Cristo, simples irmãos de Jesus Cristo, como muitos querem dizer por aí, mas somos escravos. Por que escravos? Porque ele nos comprou com o seu preciosíssimo sangue. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele ser que é comprado, ele passa a ser escravo. E por que a gente fala dessa... Por que Jesus Cristo teve que nos comprar? Jesus teve que nos comprar porque, por vontade própria do ser humano, de Adão e Eva, o homem pecou. E através do pecado original, ele se fez escravo. Isso está nas Sagradas Escrituras, né? No Evangelho trata bem disso. O homem passou a ser escravo do pecado. Então, se o homem se entrega ao pecado e desta forma ele passa a ser escravo do demônio, que é o senhor do pecado, né? O ser humano passa com o pecado original a ser escravo desse pecado, escravo do mal.
Então, para sair disto, só sendo comprado. E Deus professou já, assim que o ser humano caiu, Deus já abriu a profecia de que nós vimos lá na aula número 1, quem é esta mulher, a profecia de nosso Senhor, Deus, que já decidiu resgatar o homem. Se o homem estava vendido como escravo do pecado, nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu precioso sangue, resgata esse homem, esse ser humano, comprando-o de volta. Então, aquele que era escravo do pecado e da morte, já não é mais. Foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. Então, antes ser escravo de nosso Senhor e de Nossa Senhora e viver eternamente, do que ser escravo do mal e morrer eternamente. Então, continuemos a leitura do número 68. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara às árvores plantadas ao longo das águas da graça no campo da igreja e que devem dar frutos a seu tempo. Compara também aos ramos de uma vinha de que Jesus é a cepa e que devem dar boas uvas. Compara a um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite. Compara a uma boa terra de que Deus é o agricultor e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil, que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem. Como diz a carta aos Efésios, capítulo 2, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Então, por essas leituras que a gente vê aqui, que eu citei, né, essas palavras estão nos Salmos, Salmo 1, em João 15, João 10, Mateus 13, Mateus 21 e 25 e Efésios 2, por essas escrituras, essas palavras da escritura, nós percebemos que Jesus Cristo nos compra com o seu sangue e quer, como a boa semente, que a gente produza frutos, produza méritos. Para que esses méritos? Primeiro, para pagar o pecado, o mal que nós fizemos com os nossos pecados, né? Ou o mal que nós fazemos com os nossos pecados. Depois, para que, produzindo frutos bons, méritos, né? Que a gente chama de méritos, produzindo esses méritos, a gente possa não somente ajudar a nossa salvação, mas a salvação daqueles que estão numa situação mais difícil de salvação, né? Os nossos irmãos da igreja que caem e muitas vezes não conseguem forças o suficiente para se levantar, e a igreja ajuda, né? Os irmãos, produzindo os seus méritos, suas penitências, suas orações, ajudam os outros que não têm tanta oportunidade, vamos dizer assim. E Jesus Cristo espera, conforme São Luís nos mostra, espera que a gente produza bons frutos. A árvore boa dá bons frutos. Número 69. Neste mundo, há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade. Então vamos entender direitinho aqui o que é ser servo e o que é ser escravo. Porque quando a gente pensa em escravos, a gente aqui que mora no Brasil, a gente pensa logo no período da escravidão, e o período da escravidão dos negros que vieram da África e foram escravizados pelos senhores de engenho para trabalhar nas suas lavouras, né, principalmente na cana-de-açúcar, e a gente começa a imaginar que escravidão é somente aquele tipo. E, na verdade, a escravidão existe desde o início do mundo, né? A gente também imagina que o povo mais escravizado de toda a humanidade foram os negros, né? E, na verdade, a gente sabe que hoje em dia ainda existem escravos e esses escravos são brancos. Os muçulmanos são o povo, né, que mais
escravizam, né, no mundo, né? Eles têm os seus escravos e ainda hoje, né? Naquela época, os judeus também tinham os seus escravos. A escravidão dos negros, ele só foi muito, já bem mais para cá, né? Na história. É claro que o tipo de escravidão utilizado aqui nas Américas, no Brasil, né? E até mesmo na África, porque a escravidão lá na África, como é que acontecia, né? Um pequeno reino, uma tribo, guerreava com a outra tribo lá, eles mesmos, né? Os irmãos lá da África. Então, eles, uma tribo brigava com a outra tribo, então a tribo que ganhava fazia aquela outra tribo, perdedora, né? Toda ela de escravos. E aí o que é que eles faziam? Eles pegavam os escravos que eram o povo daquela outra tribo, aquela tribo que perdeu, iam até a costa, vendiam, aliás, eles vendiam para os muçulmanos, né, para os árabes, eles vendiam esses escravos que eles faziam da tribo perdedora, vendiam para os árabes iam até a costa e vendiam para os portugueses que traziam esses escravos para o Brasil. Então a gente, como não se aprofunda muito na história, a gente fica achando que os portugueses correram lá na África, entraram, vão na floresta e todo povo, toda pessoa que eles encontravam, eles iam prendendo e trazendo para cá. E na verdade não era, né? Não foi bem assim. Os escravos eram feitos como a maioria da história, a maior parte da história conta, que é um povo que escraviza o outro porque dominou o território do outro. É assim que normalmente se faziam os escravos. Só que para o povo judaico, o povo judeu, e não só o povo judeu, mas naquela época, antes de Jesus Cristo, né, especialmente, era comum a pessoa ter escravos. E esses escravos, eles eram muito bem cuidados, eles eram melhor cuidados do que os servos. Vou já explicar a questão aqui como São Luís, lendo literalmente. Então, um escravo era propriedade do senhor, né, do dono. Né? E aquele escravo, ele tinha que ser bem cuidado e bem tratado porque ele valia dinheiro. Né? Um senhor que tinha lá o seu escravo, ele não podia estar batendo no escravo como a gente viu na questão da escravatura no Brasil, nas Américas, né, nos Estados Unidos, que os escravos apanhavam. Né? E, na verdade, os escravos daquela época e na maior parte da história da humanidade, os escravos eram muito bem tratados, inclusive viviam na casa com o senhor deles, porque eles tinham que estar a serviço a qualquer momento que fosse preciso. Né? Eles estavam ali para servir o senhor, mas eram muito bem cuidados. Então, o dono dos escravos, eles davam roupas, né? As roupas para eles se vestirem bem, eles davam comida para eles se alimentarem bem, porque senão eles perderiam o valor. E eu estou falando daqueles escravos que viviam na casa dos seus senhores, né? Diferente daqueles escravos que eram pegos para, tipo gladiadores, né? Eram pegos escravos para as lutas, isso aí era outra coisa. Era outro tipo de escravidão, que só tinha sentido para os jogos, vamos dizer assim. Mas aquele escravo que vivia na casa do Senhor, por exemplo, não sei se vocês lembram da passagem bíblica em que a rainha, uma rainha do Oriente, algum lugar do Oriente, não sei se era da África, mandou um escravo saber, ouviu falar em Jesus Cristo, nos cristãos, e ela mandou o escravo procurar saber o que era isso. E o escravo, o apóstolo Filipe foi arrebatado até o escravo para explicar as escrituras a ele. E esse escravo, ele era carregado pelos servos. Ele ia num carro, né, que antigamente era carregado por pessoas. Não sei bem como é o nome daqueles tipos de transporte. E ele era carregado pelos servos, né? Ou seja, a rainha lá pagava, o seu escravo tinha até
ela pagava pessoas para carregar o escravo nos ombros. E o escravo sabia ler. O escravo ele era muito bem cuidado porque ele tinha valor. Né? Quanto mais o escravo fosse assim, inteligente, etc., mais valor ele tinha. Então agregava valor para o dono. Né? Então o escravo não é como a gente pensa nesse sentido da escravidão no Brasil. Existe uma diferença muito grande daquela época para a época que a gente viveu aqui. Então eu vou ler no número 68. Neste mundo há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão, que fazem do homem, respectivamente, um servo ou um escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem compromete-se a servir outro durante um certo tempo, mediante uma determinada paga ou uma certa recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro por toda a vida e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Então, percebam que o servo é aquele que faz alguma coisa por dinheiro. Então, vamos imaginar nosso relacionamento com Jesus Cristo e com Nossa Senhora. Nós queremos ser um servo de Jesus ou nós queremos ser um escravo de Jesus Cristo? Nós queremos servir Jesus Cristo para merecer alguma paga, para receber alguma coisa em troca? Ou queremos ser escravos de Jesus Cristo para servi-lo sem esperar nada em troca, simplesmente pelo fato que ele muito nos deu e muito faz por nós? Que tipo de relacionamento nós queremos com o Senhor? Então, vamos ao número 70. No número 70 está escrito assim: há 3 espécies de escravidão, uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma, ou seja, da forma natural. Todas as criaturas são escravas de Deus da forma natural. Por quê? Salmo 23 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está contido. Porque foi Deus que fez tudo. Ele é o dono de tudo. Então tudo é dele. Se tudo é dele, tudo é escravo natural de Deus. Os demônios, continua a leitura, os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria, ou seja, escravo de forma forçada. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria de escravos forçados. Os justos e os santos à terceira. Ou seja, os justos e os santos pertencem à terceira espécie de escravidão, que é a voluntária. Vamos ver o que é isso. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Por esta escravidão, de fato, acolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Então, nesse parágrafo, São Luís mostra que existem 3 tipos de escravidão. A escravidão natural, que todas as criaturas são de Deus, né? Mas aquelas pessoas que se desviam dessa naturalidade com o pecado passam a viver uma outra forma de escravidão, uma escravidão forçada. Mas essa escravidão forçada é uma escravidão forçada para o mal, forçada para Satanás. Então os demônios são forçados a ser escravos por vontade deles mesmos, os demônios e os réprobos a serem escravos da forma forçada a Satanás. E a terceira forma é a forma voluntária, que São Luís diz que são os santos que voluntariamente se fazem escravos por amor, né? Por amor a Deus.
E por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. No número 71, nós vamos ver alguns tipos, algumas diferenças radicais entre um servo e um escravo. Vamos ver. Primeiro, um servo não dá ao seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente com tudo o que possui, ou pode vir a adquirir sem exceção alguma. Ou seja, o servo só dá aquilo para o que foi pago. E olhe lá, né? No trabalho ele faz aquele trabalho, não vai se esforçar muito, porque ele vai ali, ganha o seu salário e vai embora. O escravo não. O escravo não tem para onde ir. Ele é sustentado pelo seu senhor. Então ele dá tudo o que ele tem. Tudo que ele tem, que ele pode produzir, é do senhor dele. Então ele faz tudo o que está ao seu alcance. E tudo que ele adquirir vai ser do seu senhor, sem exceção alguma. Segundo, o servo exige a paga dos serviços que presta ao senhor, enquanto o escravo não pode exigir, por mais que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. Ou seja, o servo faz determinado serviço, chega lá e diz, foi tanto. E o senhor vai lá e paga aquele tanto. Pronto, acabou. O escravo não pode exigir nada. Tudo que ele faz já é do seu senhor. Então, tudo que ele faz com a força que ele coloca, a sua habilidade, a sua aplicação, já é do seu senhor. Nada vem em troca. É claro que quando a gente fala de qualquer escravidão que seja dessa forma que eu coloquei antes, não daqui a forma que a gente conhece, mas digamos a escravidão a nosso Senhor, quando tudo a gente faz para Deus, nada podemos pedir em troca, mas o que a gente recebe é abundante. A abundância de graças que Deus coloca para a gente é uma paga muito grande que a gente não tem como retribuir, né? Então veja a diferença. Bom, terceiro, o servo pode deixar o senhor quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço. Ou seja, acabei de fazer o serviço, tchau e bênção, vou embora. Mas o escravo não tem direito de fazer isso. Uma vez escravo, não pode fugir do seu senhor. A ele pertence ao Senhor. Então não pode mais fugir. Ele é dele. Vou dar um exemplo de escravidão a nosso Senhor de Pedro. Né? Pedro, os discípulos estavam dizendo, Jesus Cristo era para ser, a gente esperava um Cristo, um Messias, um ungido de certa forma, mas esse Jesus Cristo aí é meio fraco, não faz o que a gente quer, não luta com ninguém, não pega na espada para arrancar a cabeça dos romanos e etc, etc. Aí uns foram abandonando Nosso Senhor. Né? E Jesus Cristo chega aos discípulos e diz, e vocês? Vocês não querem não debandar? Não querem ir com eles não? E aí Pedro disse, para onde iremos, Senhor? A quem buscaremos? A quem iremos, Senhor? Só Tu tem palavras de vida eterna. Veja que escravidão essa de Pedro, né? Que tipo de escravidão maravilhosa, né? A quem iremos? Porque se formos para um canto, se formos para o outro, nos perderemos, porque só Deus, só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Todo o restante é morte. Então, aquele Senhor é o que protege. E Pedro ficou do lado certo. Ficou do lado daquele Senhor que tinha muito, uma fonte inesgotável para Pedro beber. Veja que diferença da escravidão para a servidão. Os outros usavam Jesus como servo, não receberam o que achavam que tinham que receber, foram embora, bateram canela. Pedro não. Disse, Senhor, a quem iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. E ficou como fiel escravo junto do seu Senhor. Bom, número 4. O Senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, e se o matasse, como a um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto.
Ao contrário, o senhor do escravo tem por lei direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar como faria ao seu cavalo. Puxa, isso aqui é pesado, né? Um senhor de escravo tem direito a matar, tem direito à vida dele, tem direito de deixá-lo vivo ou, se quiser, matá-lo. Sim, é assim que é um escravo, né? É assim que a lei, onde se pode ter escravo, se determina sobre o escravo. Tem poder de vida e de morte sobre ele. Né? E nós? Deus não tem direito de vida e de morte sobre nós? Deus nos permite viver e acordar todos os dias. E na hora que Ele não quiser, simplesmente Ele pode utilizar essa nossa vida para o que Ele bem quiser fazer. Porque Ele é o Senhor da vida. E aí Ele dá a quem quiser. Mas aí vem a situação. Quando somos escravos do pecado, somos escravos da morte. O Senhor é o Deus da vida. Quando a gente morre aqui e Deus nos leva para junto dele, nós temos a vida eterna. Mas quando a gente não está perto deste Senhor, que a gente morre no pecado, a gente morre para a morte eterna. A ausência completa de Deus para sempre, para toda a eternidade. Esta é uma coisa que as pessoas não se preocupam hoje. Então preferem virar as costas para Deus porque não quer ser escravo de Deus e quer ser livre e não sabe que a verdadeira liberdade é se escravizar a Deus de forma que Ele é quem passa a cuidar. Damos tudo a Ele para que Ele cuide de tudo de nós, para que no dia da nossa morte a gente saia daqui da terra e vá para junto dele. Porque na hora que a gente vira as costas para Deus, e a gente quer viver a liberdade, entre aspas, né? Liberdade entre aspas. A liberdade humana, podendo fazer tudo que a minha cabeça disser que é para eu fazer, na verdade eu estou ficando escravo da mundanidade, escravo do pecado, escravo de Satanás. E quando eu morrer, eu não terei a convivência com Deus e viverei eternamente no inferno. E aí será tarde demais. Lá haverá choro e ranger de dentes. E para lá a gente não quer ir, mas a gente não pensa nas consequências. Né? O que a gente faz hoje, a gente não pensa nas consequências porque a gente não acredita naquilo que não vê. Né? Bom, e quinto, finalmente o servo está só por algum tempo ao serviço de um senhor, mas o escravo para sempre. O escravo vive para sempre para o seu senhor. Então, número 72. Nada há entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. Do mesmo modo, nada há entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus Cristo e à sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária. Isto é conforme o exemplo do próprio Jesus, que tomou a forma de escravo por nosso amor, como está em Filipenses 2. E da Santíssima Virgem, que se disse serva e escrava do Senhor, em Lucas capítulo 1. Lembrem que lá, quando o anjo Gabriel aparece a Maria, a nossa tradução que a gente lê na igreja está escrita, e na maioria das Bíblias está escrita assim: eis aqui a serva do Senhor. Mas, na verdade, no grego, a palavra que está lá, que se traduz para antila significa serva no latim, mas a palavra que foi traduzida para antila no latim é uma palavra que significa escrava. Então, Nossa Senhora, Lucas foi escrito em grego, né? Então foi traduzido do grego para o latim, do latim para o português, findamos em serva. Mas a palavra que está escrita lá no grego é assim: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra. Então, a palavra que está escrita no grego é escrava. Faça-se em mim. Fiat mihi, como Nossa Senhora disse, né, em latim. E ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Então, Nossa Senhora se fez escrava para mais estar unida a nosso Senhor. Dessa forma, São Luís mostra que com o batismo a gente
se afasta dessa escravidão do pecado e a gente entra na igreja, né? A gente se afasta dessa possibilidade de escravidão ao demônio. Mas a consagração à Nossa Senhora, ela nos ajuda a viver melhor o nosso batismo, praticando uma devoção onde a gente faz escravo por amor, e desta forma a gente se molda melhor a Maria, que é o molde perfeito de uma pessoa que deseja morar no céu e estar mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver, daqui vocês vão ler a sequência dos números, né? 73, 74, 75, né? E 76, até o 77, e aí a gente vai entrar no 78, que é o artigo 3º, a terceira verdade da devoção, desta devoção, que é: devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Então, para a gente viver verdadeiramente esta devoção, a gente precisa se esvaziar do que há mal em nós. Mas essa terceira verdade nós vamos deixar para a aula número 8 e a gente vai encerrar por aqui esta aula número 7 e a gente se encontra na aula número 8. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém.